Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcos Pinheiro, sou um cientista ambiental, consultor da Ciclos, e hoje nós estamos aqui iniciando a nossa comunidade de restauração ecológica, uma comunidade de aprendizagem. E nós vamos, no longo da manhã, nós vamos ter 4 blocos de momentos, né? Esse primeiro bloco é a abertura. Nós vamos ter aqui uma fala do Beto Mesquita e vou fazer uma pequena apresentação do que é a comunidade de aprendizagem. Aí nós vamos para um segundo bloco, que são as apresentações aqui, estudos de caso que a gente vai ver hoje. Nós vamos ter 3 apresentações hoje, do Dilson da Ciclos, do Alisson da Natureza Bela e do Rafael do Viveiro Primaflora. E no final de cada apresentação dessa, nós vamos deixar um espaço para tirar dúvidas e perguntas, né, sobre as apresentações. E aí, o terceiro bloco hoje, nós vamos utilizar salas separadas, que são uma tecnologia que tem aqui no Zoom, que coloca a gente como se fosse um grupo de trabalho para vocês discutirem as perguntas orientadoras aqui, né? Quais são as recomendações que vocês identificaram a partir desses 3 casos, né? E da sua vivência. E depois a gente vai voltar, né, dessas salas separadas, desses trabalhos em grupo, e vamos apresentar em plenária a síntese do debate que vocês fizeram. E o último bloco, né, a Verena está aqui, né, me ajudando nessa condução do trabalho, e ela vai nos ajudar ali na hora das salas separadas, ela vai dar aquela orientadinha básica para nós. E, por último, o bloco é a finalização, né? O encerramento, onde a gente vai fazer uma avaliação e dizer sobre os próximos passos, encaminhamentos. Tudo bem aí, pessoal? Aí as recomendações... Pois não? Não, eu falei que estava tudo sim. Obrigado. Então, as recomendações é manter os microfones desligados para manter um silêncio aqui na sala, né? É lógico, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode interromper a qualquer momento, levantando a mão ou abrindo o microfone e fazendo a pergunta. E seguimos, então, a nossa programação de hoje. Beto, quiser fazer a nossa fala de abertura aqui, eu agradeço. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Eu peço desculpas, eu estou... Cada voz aqui, eu estou com suspeita de Covid. Vou descobrir daqui a pouco se é ou não, mas estou aqui meio baqueado. Mas fiz questão de estar aqui com vocês nesse momento, pela importância que essa comunidade tem para a estratégia de restauração, não só no território, mas na Mata Atlântica como um todo. Então, eu queria começar agradecendo demais a vocês que aceitaram esse convite, né, que se interessaram em se inscrever, em participar dessa comunidade de aprendizagem. É importante que, assim, é uma aprendizagem para todos nós, esse formato de interação, de integração, de troca de experiências, de troca de conhecimentos, de troca de opiniões, de intercâmbio de resultados alcançados ou de expectativas de resultados. Isso é muito importante para que todos nós possamos ir aprendendo diferentes aspectos das ações, das técnicas, das práticas e dos planos de restauração florestal, mas também é fundamental porque reforça o que a gente tem considerado na nossa iniciativa. A gente tem um programa de restauração chamado Reconectando Florestas, que, na verdade, ele não é apenas a recuperação da vegetação nativa. A restauração florestal vai muito além da recuperação de áreas de vegetação nativa. A restauração florestal tem um componente socioambiental, tem um componente socioeconômico, tem um componente estratégico de paisagem, de território, que é fundamental e que a gente precisa integrar, precisa considerar nos esforços e nos projetos de restauração. E, no nosso entendimento, a melhor maneira de fazer isso foi trazer justamente esse formato de criar uma comunidade de aprendizagem, que ela começa
focada nesse nosso território eu costumo falar com o Marcos, né, como se a gente tivesse várias camadas de territórios que fossem se ampliando, né? A gente começou o projeto falando no mosaico de áreas protegidas do extremo sul da Bahia, que pega um pedacinho do extremo sul da Bahia. Mas a gente está sempre falando também do extremo sul da Bahia como um todo. E a gente começa a falar do corredor central da Mata Atlântica, que aí pega até o Recôncavo, para o norte, e todo o estado do Espírito Santo para o sul. E por que não a gente falar também que essa experiência dessa comunidade de aprendizagem pode, avançando, a partir dessas trocas que se constituem aqui, que a gente consiga realizar aqui, e a sequência disso na plataforma onde as informações e essa nossa interação fique disponível, onde uma literatura especializada no assunto fique disponível, onde a gente possa ampliar a participação com outros agentes, com outras pessoas, com outras instituições que estão engajados em ações de restauração florestal venham se somar, a gente pode chegar na escala do próprio bioma. Então, no momento que a gente está passando pela revisão do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, do Planaveg, isso vai ser, inclusive, eu vou ter oportunidade de conversar com vocês sobre isso no dia 15, né, Marcos? Vamos falar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas no momento Exatamente. que isso está acontecendo, para a gente é crucial entender o assunto restauração e lidar com o assunto restauração e mobilizar as pessoas interessadas e engajadas na restauração, não apenas a partir da lógica de práticas e processos e métodos de restauração, mas também na sua interface social, econômica e territorial. Então, fico muito feliz, né, dessa oportunidade, agradeço mais uma vez a vocês que aceitaram o convite, que toparam encaixar nas agendas, a gente sabe a dificuldade que é, né? A gente está cada vez vivendo num corre cada vez maior, então vocês toparam esse convite, encaixaram na agenda de vocês, e para a gente isso é muito importante. Nossa expectativa é muito alta, é a melhor possível, que a gente possa ter. São duas comunidades de aprendizagem que vão correr em paralelo, essa aqui sobre o tema específico de restauração, outra sobre corredores ecológicos, e toda a lógica, a gente vê que elas são exatamente sinérgicas, né, complementares. Quanto uma pensa os corredores da conectividade, a outra vai trabalhando a restauração, a recuperação, mas em ambos os casos, para além das práticas, para além dos métodos. Então, agradecer muito a vocês por terem aceitado o convite dos ciclos, agradecer ao Marcos por ter topado esse desafio. O Marcos tem sido um parceiro, um aliado, um colaborador de primeira hora, ajudou na construção desse programa Reconectando Florestas e tem sido uma peça-chave. E obrigado também, Verena, pelo apoio aqui no tópico. Mandar um abraço aqui para os meus colegas do Círculos, Gilson e Caio, que estão aí na ponta também, fazendo a parte não só da restauração em si no campo, mas também todas as articulações com proprietários rurais, com os parques nacionais e, sobretudo, com as comunidades indígenas, que é o componente do projeto atual que a gente está tocando, que tem um componente forte. Então, era isso, assim, sem me alongar muito. Queria dar as boas-vindas, desejar a vocês uma excelente trajetória. Eu vou acompanhar alguns momentos. Hoje eu não vou poder ficar muito tempo aqui, daqui a pouquinho vou ter que sair, que eu vou ali, vou no posto fazer o teste da Covid, que já chegou o dia de fazer. Mas vou estar acompanhando, né, através ali do Marcos, do Gilson, do Caio, e em alguns momentos vou estar junto com vocês. Espero que não apenas no dia 15, mas em outros momentos devo estar aparecendo por aqui também. Então, mais uma vez, muito agradecido, muito obrigado e um bom início de trajetória, de jornada para todos vocês. Obrigado, Beto. Melhoras aí da sua saúde. Para aproveitar a presença do Beto, eu queria pedir para todos abrirem as câmeras para a gente fazer um registro aqui fotográfico desse momento de abertura. Agora, né, Vivian, é o momento de arrumar o cabelo, né, Viviane? Dar aquela arrumada né? Passar o perfume para sair cheiroso. Tem, né? Para quem tem cabelo, né, Beto? Obrigado aí pelo registro. Pessoal, vou fazer uma breve apresentaçãozinha rápida aqui do que é comunidade de aprendizagem, né? Deixa eu só me preparar aqui. Só um segundo.
Como o Beto falou, é muito inovador a ideia da comunidade de aprendizagem, né? Porque ele é diferente, vamos dizer assim, normalmente de um curso, onde tem um professor ali que explica tal, e nós, alunos, vamos dizer assim, absorvemos esses conteúdos. A comunidade de aprendizagem é uma coisa mais horizontal, onde nós esperamos, né, a partir da troca de experiências e comentários de vivências de pessoas que estão aí na restauração, a gente tem aí o nosso aprendizado, né? Então, aqui, a nossa comunidade, né, ela tem como objetivo contribuir para tornar os esforços de implementação de corredores ecológicos, de projetos de restauração ecológica mais eficientes, né, visando melhorar as estratégias de conservação da natureza. Deixa eu ver aqui. Então, assim, para ter um nivelamento um pouco sobre o que a gente está se propondo como comunidade de aprendizagem, né? Primeiro, assim, são 4 verbos que eu identifiquei aqui que poderiam explicar as ações que a gente espera fazer aqui, né? Então, aprender com a experiência vivida e obter lições aprendidas. Então, todo mundo que está aqui tem uma certa vivência na restauração ecológica, a gente espera fazer essa troca. Eu costumo dizer que a experiência exitosa é aquilo que nós planejamos e tivemos sucesso. E lição aprendida é aquele erro, aquela coisa que você fez e não deu certo, que você nunca mais vai fazer. Então, aqui a gente está tentando registrar essa experiência exitosa e essa lição aprendida que vocês têm aí na vivência da restauração. Nós queremos também documentar, né? Então, produzir um registro, né, dessa experiência no nível pessoal, instituição, na comunidade. Então, é por isso que eu desafiei vocês de pensar assim, um estudo de caso que você queira registrar, e a gente espera, ao longo desses 3 encontros, ajudar vocês a materializar esse registro, ou na forma de um texto, ou de vídeo, ou em ambos, mas, enfim, documentar essa experiência para que a gente consiga, aí, a terceira palavra importante, compatibilizar, né? Compartilhar, que seria essa ideia de a sua experiência sendo disponível para outro interessado. Então, dentro aqui do Instituto Ciclos, a gente espera montar uma plataforma onde todos esses vídeos, todos esses registros estariam disponibilizados aí para os interessados. E a quarta palavra é comprometer-se, né, com essa transformação, colocando em prática essas experiências, visando melhorar a sua atuação profissional, né? Então, aí, assim, pensando na programação, nós estamos começando hoje, no dia 1º, né, todas as sextas-feiras, né, dia 1º, 8 e 15, né, esses 3 encontros virtuais, é a ideia da gente construir essa noção de comunidade de aprendizagem e fazer esse intercâmbio. Pela manhã, nós vamos ter a temática da restauração ecológica, e à tarde, a partir das 15 horas, a gente tem os corredores ecológicos. De forma geral, cada encontro desse ele é dividido em 4 blocos, como eu expliquei no início. Tem esse bloco da abertura, aí nós temos a palestra dos estudos de caso, né, e o debate em plenária. O terceiro momento é em salas separadas, em grupos de trabalho, que vocês vão ter perguntas orientadoras para vocês discutir ali em 3 pessoas. Aí é importante uma pessoa, né, fazer o registro disso para trazer a síntese do debate para a plenária, né? E o último bloco é o encerramento, onde a gente vai fazer uma pequena avaliação e vamos pensar aí os próximos passos, né? O que tem ainda dentro da programação que é importante todo mundo saber, né? Eu, como consultor,
eu vou ajudar vocês numa forma de mentoria, né, para ajudar nesse registro da experiência. Então, entre um encontro e outro, eu vou estar disponível para vocês para orientar, dar uma dica, né, ajudar vocês a registrar essa experiência aí na forma de um documento ou na forma de um vídeo. E aí, aqueles que estão, vamos dizer assim, começando a jornada, se quiser fazer um projeto, por exemplo, de restauração na sua área, né, alguma coisa mais projeto futuro, não uma vivência vivida, né, então também está valendo. Nós vamos fazer troca de documentos, né? Então vocês viram que tem um link num Drive, né? Onde tem uma biblioteca ali disponível. Então convido vocês a separar documentos importantes sobre restauração e subir lá no Drive, né? Para a gente criar uma biblioteca do assunto. Então, ao final desses 3 encontros, esperamos ter uma biblioteca rica de documentos, né? Com informações, né? E a questão de orientações ao participante, a gente tem um grupo do WhatsApp. Para quem ainda não entrou lá no grupo do Zap, né? Nessa vida tudo vira um grupo de Zap, né? Não ia ser diferente agora, então convido vocês a entrarem no link e fazerem parte lá do nosso grupo da comunidade no WhatsApp. E a gente, então, espera, com essa comunidade, fazer uma sistematização, né, dessas experiências, dos debates que vocês vão fazer nos encontros presenciais, virtuais, e realizar um conjunto de recomendações. Então, assim, um produto interessante dessa comunidade, fruto do debate de vocês, é um conjunto de recomendações para melhorar a restauração ecológica, tá? E aí nós estamos construindo essa plataforma, né, nos ciclos, lá na, no site, né, dos ciclos, aonde a gente vai deixar os vídeos aqui das aulas, né, a nossa biblioteca, a sistematização e a documentação do que a gente conseguir fazer daqui, né? Tudo vai ter um relatório, tudo vai ter um registro do evento. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre como vai funcionar a comunidade de aprendizagem? Se quiser abrir o microfone, se tiver uma dúvida, a gente... Não, tranquilo. Obrigado, Caio. Alguém tem dúvidas? Tá tranquilo aí, né? A ideia é da gente tentar fazer um registro dessa vivência, né? Que vocês têm aí na restauração e a gente fazer um compiladão, né? De trocas de informações. Então, beleza. Se não tem dúvida, qualquer coisa eu estou lá no WhatsApp, né? No privado, tal. Eu já falei individualmente com cada um, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Então, acho que a gente pode começar as apresentações, né? Dilson, você quer começar a puxar aqui a fila? Pode ser, Marcos. Bom dia, Então, vamos lá. pessoal. Os que chegaram depois, me chamo Dilson. Deixa eu botar aqui deixa eu achar aqui onde que é isso. Eu sempre me perco. Aqui. Até 15 minutos, tá, Dilson? Vou cronometrar aqui. Beleza, Marcos. Só tirar uma barrinha que tem aqui no negócio, que eu não estou vendo vocês. Olá, pessoal. Muito bom dia. Eu me chamo Dilson Sena, sou engenheiro florestal, atuo no Instituto Ciclos como coordenador técnico, né? Temos aqui também um membro da equipe, que é o Caio, que também faz parte das ações de restauração dos projetos que nós temos. E passar um pouco para vocês, né, das nossas experiências, né, dos projetos que a gente tem, né, e no final uma provocação de um tema que eu acho que a gente pode estar abordando aí depois, futuramente, né, nos próximos debates. Olha aí, que não está passando a apresentação. Aqui. Então, um pouco sobre o Instituto Ciclos, né, uma ONG formada em 2018. Nós estamos sediados em Ilhéus, mas atuamos em
todo o corredor central da Mata Atlântica, toda a Mata Atlântica, nós temos também algumas ações de atuação, né, com alguns parceiros, algumas vivências, e mesmo sendo uma organização relativamente nova, muitos profissionais que fazem parte da instituição já atuam já durante muitos anos nessa agenda voltada à sustentabilidade e meio ambiente. Aqui eu vou trazer um pouco dos projetos, né, que nós temos que envolvem restauração florestal. Nós temos outras atividades, outros projetos, que depois a gente pode estar conversando também, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a instituição. Aqui é um projeto chamado Formas da Natureza. Esse é um projeto que nós temos junto com o FASB, Fundamental Sul-Baiano, e ele tem como objetivo consolidar o uso sustentável dos recursos naturais para a confecção de peças artesanais. Nós sabemos que, né, muitos dos artigos de artesanato que nós temos aí disponíveis em toda a BR-101, que passa aqui no território extremo-sul da Bahia, acostumado a ver as barraquinhas de venda de produtos artesanais com madeira. Muitos deles são realmente da extração ilegal de madeira. E aí esse projeto visa diminuir a pressão sobre essas áreas já preservadas, né, com o uso de madeiras alternativas, de espécies alternativas, né, espécies exóticas como o eucalipto, como a acácia manjo, a acácia auriculiforme, que também nós temos aqui no nosso território. Então foram feitas capacitações para essas comunidades indígenas, né, voltadas ali na região do Parque Monte Pascoal e os territórios Barra Velha e também ali as aldeias indígenas ali de Coroa Vermelha e Porto Seguro. É um projeto que já fez a capacitação de cerca de 237 artesãos, entre 139 homens e 134 mulheres, a maioria indígenas, 202 eram indígenas pataxós e 51 não indígenas. E foi feito também nesse trabalho, desse programa, tem uma parceria com o Programa Arboreto, onde houve a implantação de em torno de 10 hectares de área de espécies nativas, pensando realmente em fins comerciais, né? Porque não adianta simplesmente tirar a possibilidade da extração da madeira e não dar para eles ali o recurso onde que eles vão poder continuar produzindo as peças deles. Aí a gente volta para um projeto que é focado na restauração florestal, um projeto que a gente tem junto com a Conservação Internacional, são 170 hectares de restauração. Nós estamos atuando no Parque Nacional do Descobrimento, né? Toda a nossa mão de obra desse projeto é uma mão de obra indígena de duas associações. A associação é a Catibá e a associação Chorantanara. Aqui é um pouco para vocês entenderem, né, onde que nós estamos localizados, nossa área de atuação do projeto. Esse achuradinho é a área do projeto da Conservação Internacional e esse acima verde é um projeto que a gente tem junto com o Fundo Brasileiro da Biodiversidade, o FUNBio, que é o projeto que viabilizou a implementação dessa comunidade de aprendizagem. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre ele também. E aí, o bacana dessa imagem é mostrar a conectividade de uma área que foi, há uns 20 anos, tomada por fogo dentro do Parque Nacional do Descobrimento, que hoje a gente tem viabilizado esse processo de conectividade entre fragmentos florestais dentro do parque. Aqui é um projeto que nós estamos iniciando esse ano, um projeto conjunto com o WWF, no Espírito Santo. Então, nós atuamos no extremo sul da Bahia e também estamos aí ampliando nossas atividades no norte do Espírito Santo. Acho que também existe uma demanda muito grande para a restauração florestal. É um projeto que a gente tem o apoio da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, vai ser feito dentro de um parque municipal do município, né, e vai ser uma área de 10 hectares de restauração florestal. Essa é a área que a gente vai estar atuando, é um parque chamado de Parque das Nascentes, né, pela imagem, né, a quantidade de recurso hídrico que tem, e a importância de estar fazendo esse tipo de atividade nesse município, nesse território, em parceria com a Prefeitura, uma área que vai ser bastante utilizada para educação ambiental, e com isso a gente faz não só a restauração florestal efetiva, mas aí também leva para esse território o conceito realmente do que é importante a restauração florestal, que ela pode trazer para o município, para as comunidades do entorno. Um projeto que a gente tem junto com o FASB, voltado à avaliação e prospecção de áreas. Restauração florestal a gente não faz sem áreas, então foi muito importante esse projeto para a gente poder montar um banco de áreas, apresentar, gerar mapas de áreas prioritárias para a restauração. Esse projeto vai ser apresentado pela Camila na parte da tarde, na comunidade de corredores ecológicos. Então, vou passar
rapidamente só sobre ele, né, porque ela vai também estar apresentando. Eu sei que vocês não vão estar participando dessa comunidade, né, que a gente tem ali essa separação entre restauração e corredores, mas quem tiver oportunidade, tiver interesse de conhecer um pouco mais, eu me coloco à disposição também para a gente trocar informações sobre. Aqui foram os mapas gerados para esse projeto, né, juntando ali essa questão da conectividade entre o Parque do Descobrimento, o Parque Monte Pascoal e o Parque Pau Brasil, e também a Estação Veracel, onde que foram geradas duas opções, né, de áreas prioritárias para a restauração, uma que seria um menor caminho para a restauração florestal, considerando as maiores propriedades rurais, né, onde que a gente teria aí prospectar menos produtores rurais, para que eles liberassem essas áreas de restauração, e outra opção também pegando propriedades um pouco menores, né, ali de 4 até 10 módulos fiscais, para poder também viabilizar a questão da restauração florestal. Uma ideia, uma proposta, mas a gente sabe que quando a gente vai em campo a prospectar a área, as coisas não acontecem sim, realmente naquilo que a gente tem projetado em campo, mas serve para dar uma orientação e nos ajudar também na questão da apresentação do trabalho, da divulgação dos benefícios da restauração florestal e também engajar aquelas comunidades ali do entorno para que elas também possam estar envolvidas nas atividades de restauração em campo. Nesse projeto, a gente já até com 1.215 hectares de termo de compromisso assinado com proprietários dispostos a ceder a área deles para a restauração florestal. Então, é uma demanda muito grande e aí agora a gente está aí tentando captar recursos para que a gente consiga viabilizar essas ações. Aqui o projeto Reconectando Floresta Monte Pascoal Descobrimento, que é o projeto que tem viabilizado essa comunidade de aprendizagem, é um recurso do Fundo Ambiental, perdão, um recurso doado pelo Banco Alemão KfW, gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, Fundo Brasileiro da Biodiversidade, né? E aqui são os nossos parceiros diretos aí que a gente tem desse projeto, Natureza Bela, ICMBio, o Programa Arboreto, que tem nos ajudado bastante, tanto no fornecimento de mudas, quanto nos programas de capacitação, a FUNAI, que foi muito ativa para que a gente pudesse fazer as articulações entre as aldeias indígenas do território Comexatibá e do território Barra Velha. Aqui o apoio financeiro, né? Quando a gente cita esse projeto, a gente tem que citar essas informações, né? Já foi falado anteriormente. E aqui é a área de atuação desse projeto, né? Entre o Parque do Descobrimento e o Parque Monte Pascoal. Cerca de 193 hectares, 193 hectares era a meta, a gente está projetando aí para o final desse mês de março concluir 203 hectares de restauração, toda a mão de obra indígena de associações que fazem parte dos territórios. Além da restauração em si, tem a parte da sustentabilidade em rede, que é o fortalecimento dos agentes da cadeia produtiva da restauração, onde fizemos cursos presenciais, foram 3 módulos lá no programa Arboreto, onde levamos agentes ativos da restauração florestal, para que eles pudessem passar sobre capacitação, não só sobre as técnicas de restauração, mas também mostrar que a cadeia produtiva da restauração tem que ser vista como um negócio também, para que seja viável para as comunidades que atuam e para que se tenha realmente a sustentabilidade daquilo que a gente preza, né? Não somente o plantio efetivo em campo, mas o que aquelas comunidades vão optar em atuar na cadeia produtiva da restauração do que em outras atividades, como turismo, como extração de madeira ilegal, como comércio, outras atividades ali que eles têm como possibilidade de geração de renda. Foi feita uma viagem de intercâmbio, onde a gente teve a possibilidade na Reserva da Vale e no Instituto Terra, lá em Aimorés. Foi uma vivência muito interessante. Infelizmente, eu não participei, mas o Marcos estava, o Caio estava e alguns dos integrantes aqui dessa comunidade também estavam participando. E a nossa comunidade de aprendizagem, né, que a gente está aqui, conseguimos viabilizar nessa reta final do projeto. Estamos realmente muito animados com essa troca de experiência aí que teremos junto com vocês. Aqui um pouco das atividades que tivemos na Meta 2 do projeto, os módulos de capacitação, que a gente teve o apoio aí do programa Arboreto, né? Essa foto no viveiro foi no Viveiro Ama, lá em Teixeira de Freitas. Essa primeira foto assim no programa Arboreto, as duas de cima, né? Foram as fotos lá no programa Arboreto, que sempre tem sido o grande parceiro nosso em todas as atividades que a gente vem desenvolvendo. Aqui a nossa viagem de intercâmbio no Terra, no Instituto Terra, do Reserva da Vale, no Instituto Terra. E os seminários também que foram realizados, né? No primeiro seminário, ainda na época pós-pandemia, foi no Prado, 98 participantes, onde que a gente estava dando pontapé inicial das atividades de restauração e trazendo também outros doadores e investidores para apresentarem as propostas e a demanda da restauração florestal aqui no território. Aqui o seminário que foi em Porto Seguro, já no começo, em março desse ano,
foram quase 100 pessoas também que participaram desse evento. A Teresa Isabela estava na organização direta também desse evento. O Marcos sempre em todas, nos ajudando, nos auxiliando em todas as nossas ações. E o seminário final, que foi lá em Porto Seguro, teve mais de 200 pessoas que participaram desse evento. Foram 2 dias de evento, a gente teve a possibilidade de trazer agentes que atuam na cadeia produtiva da restauração de toda a Mata Atlântica, era o pessoal do Sul, o pessoal do Sudeste, e aqui também o pessoal do Nordeste, os pessoais que atuam aqui no nosso projeto, aqui no nosso território. Foi muito bacana, foi uma troca de aprendizado muito grande. Aqui, algumas poucas fotos de algumas atividades, alguns desafios que a gente tem com a restauração. A gente não atua em áreas pavimentadas, então tem toda uma preocupação quando a gente pensa em restauração com relação ao acesso. Aqui a nossa equipe limpando os acessos para poder conseguir chegar nas áreas para realizar as ações. A entrega dos EPIs, essa equipe central foi a primeira equipe que começou a trabalhar junto com o projeto da Catibá. Hoje temos mais pessoas envolvidas, alguns deles não fazem mais parte das atividades, tomaram outras ações. As mudas, né, que a gente vem recebendo, as expedições do Programa Arboreto. Aqui embaixo tem uma foto do Programa Arboreto, que é a referência que a gente tem no nosso território com relação à restauração florestal. E essa última foto é uma foto que envolve as atividades também de modelos de SAF, né, que a gente encontrou em uma das aldeias que a gente vem trabalhando. Sobre esse projeto do Fumbio, né, um ponto importante, são 193 hectares de restauração, diferentes técnicas de restauração. Área de plantio total, área de condução da regeneração natural, sistemas agroflorestais. Então, foi uma gama de técnicas que a gente vem utilizando para poder realmente implementar e trazer algo a mais para o nosso território. E aí eu venho trazer, na verdade, uma experiência e uma provocação a todos que fazem parte aqui dessa nossa comunidade. Falar sobre as técnicas de restauração é o que muitos de vocês têm conhecimento, acredito, e o Alisson vai trazer também muitas informações e muitas experiências na Teresa Isabela. Para não ficar algo repetitivo, eu trouxe um outro assunto que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre restauração florestal, que é qualificar e organizar e estruturar os agentes da cadeia produtiva da restauração. Nesse projeto que a gente tem junto com o Fumbio, a gente tem a oportunidade de estruturar 2 associações indígenas para prestação de serviço das nossas atividades. A princípio, eles achavam que estariam aptos a poder gerar o serviço, e aí teve que ter toda uma mudança de estatuto, mudança de organização de gestão dentro da associação, onde a gente teve um apoio aí do Programa Arboreto, onde que deu assessoria jurídica para uma das associações, que foi a Associação Indígena Comunitária da Aldeia Tibá, a Iacatibá, e foi um processo não tão rápido, demorou em torno de 7 a 8 meses para que a gente conseguisse, de fato, contratar as associações para que elas tivessem realmente a possibilidade de prestar aquele tipo de serviço. Quando a gente fala em serviço de restauração florestal, a gente tem um doador, um investidor que a gente tem que prestar contas. E eles exigem documentações que a gente realmente tem que apresentar, senão aquela despesa não é validada. Então, a estruturação de associações, a estruturação de cooperativas é algo muito importante que a gente tem que pensar em atuar isso mais efetivamente no nosso território. Quando a gente pensa naquela imagem que a gente traz ali da conectividade, né, proposta de corredores entre os parques, a gente tem que pensar também onde nós teremos a mão de obra para executar as ações. O Ciclus preza em não contratar a mão de obra, que a mão de obra não seja dos Ciclus, como CLT dos Ciclus. A gente preza realmente para a geração de emprego e renda e capacitação daquelas comunidades. Então, a gente busca associações, possibilidade de associações indígenas, nós priorizamos associações indígenas. Não trabalhamos ainda com nenhuma associação ligada a Movimento Sem Terra, mas se tiver alguma área próxima, a gente também vai buscar essas pessoas para que executem as ações. Com isso, gera renda para eles, gera uma capacidade de gestão que também tem que ser muito pensada e muito estruturada essas atividades para que eles consigam realmente gerir esse recurso, que não é simples. Uma comunidade que não vem recebendo nada, receber uma parcela de 50, 60 mil reais para que eles consigam executar o projeto ali em parcelas que vão acontecer a partir de medições, de execuções de campo. Então, trazer para eles realmente que há essa necessidade e que a gente precisa, com projetos, buscar entre doadores a viabilidade dessa estruturação, para que a gente consiga, sim, atender a grande demanda de restauração florestal que nós temos no nosso território, mas que falta mão de obra para que a gente vá contratar.
contratar uma empresa que presta serviço, por exemplo, para uma empresa de papel e celulose, eles trazem uma estrutura muito maior do que aquela que a gente precisa, porque dentro dessas empresas há processo de certificação, algumas outras exigências que oneram muito o serviço. Quando a gente forma com as associações, a gente faz um orçamento participativo, onde a gente apresenta para eles o que é os custos deles, eles nos apresentam o que pode ser ajustado, onde a gente mostra para eles uma coisa simples, que existe imposto sobre nota fiscal emitida. Muitos deles não sabem disso, para que a gente consiga realmente com que o serviço traga sustentabilidade para aquela associação, para aquela comunidade. Então, esse é um ponto, né, que a gente pode estar abordando aí no próximo, no grupos, né, que vão ser gerados, vão ser criados aí para a gente poder debater. Eu quis trazer essa experiência que a gente teve da estruturação de duas associações que, a partir do projeto Fumbio, hoje também eles prestam serviço para um outro contrato que a gente tem com a Conservação Internacional. Já passaram, entre essas duas associações e mais a cooperativa de Barra Verde, a Coplanger, né, que é uma cooperativa lá de Boca da Mata, de Meio da Mata, eles passaram já entre nós aí em torno de 51 pessoas que trabalharam no projeto, pessoas que, devido à sazonalidade, que executaram um tempo, depois saíram, depois entraram outras pessoas. Então, nós temos aí em torno de 51 pessoas capacitadas que trabalharam com a restauração e que precisam de oportunidades para trabalhar nessas associações, que tenham associações que atendam às demandas dos outros projetos. É isso que eu queria trazer para vocês, né, com relação às nossas experiências e essa provocação com relação à estruturação para a cadeia produtiva da restauração florestal, dos agentes. Aqui a nossa coordenação executiva dos ciclos, o Beto, que é o nosso presidente, o Oscar Ataz, coordenador-geral, a Marta, que é coordenadora administrativa e finanças, a Camila, que vai estar fazendo a parte da tarde, a parte de corredores, que faz parte da nossa comunicação, eu como coordenador técnico, e aqui a nossa equipe técnica e operacional, né? Então, além das funções da executiva, também nós temos funções de programas, do programa Reconectando. O Caio, que é nosso analista ambiental florestal, onde roda todos os projetos de restauração. Tem muita experiência sobre restauração florestal, inclusive sobre sistemas agroflorestais. O João Carlos Pala, que é um professor da UESC, que também nos trouxe a possibilidade de trazer uma visão um pouco mais aberta sobre a restauração florestal, trazendo essa visão de negócios. Ele faz parte do programa de microcrédito. A doutora Catiane, que também é uma professora da UESC, que nos ajuda na nossa área de gastronomia, e a Laís Cardoso, que faz parte da nossa equipe na parte de assistente administrativa. Tá? Essa nossa equipe enxuta, porque nós temos grandes parceiros que nos ajudam a executar nossas atividades também. Não posso deixar de falar também de 3 viveiros que prestam serviço junto com a gente, que é o Programa Arboreto, que tem sido um grande parceiro em todas as ações que a gente vem executando, fornecendo mudas para os nossos projetos de restauração. Falar do Viveiro Ama, que fica também localizado em Teixeira de Freitas, que também tem fornecido mudas para nós. O Viveiro Primaflora, que tem também fornecido mudas para nós, é o que o Rafael é o responsável, está localizado no Prado. Além do Grupo Ambiental Natureza Bela, que também em programas que a gente tem, ele também nos fornece algumas mudas para restauração. Agradeço demais a atenção de vocês, espero não ter estourado o tempo, Marcos, e me coloco à disposição, tá, para qualquer dúvida e qualquer também ajuda que vocês podem trazer para que a gente consiga realmente viabilizar essa estruturação dos agentes da cadeia produtiva da restauração no nosso território e outros territórios também. Agradeço demais a atenção de vocês. Muito bom, Gilson. Deu certinho no prazo aí, no tempo. Muito bom. E você trouxe aí um tema muito emergente, né? Assim, como não só capacitar as pessoas, né? Não só organizar a cadeia, mas, puxa vida, né? A gente tem que também pensar lá no estatuto das associações, né? Pensar no, né? Antes de contratar, de repente o estatuto não está lá previsto, né? Para fazer esse tipo de serviço. Então tem toda essa adequação aí junto às associações e cooperativas. Queria abrir aqui a plenária, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para o Gilson. Então, por favor, umas 2, 3 perguntas aí, se possível. Tá, então, como não tem pergunta, eu vou compartilhar com o Gilson aqui também um pouco né, esse trabalho, só para vocês terem uma ideia assim da
da nossa capacidade de capacitação, né? Então, nós passamos aí no projeto, né, Dilson, cerca de 100 pessoas sendo capacitadas, né, no intercâmbio, lá no grupo da Natureza Bela também. E, olha, a gente promoveu essa capacitação de 100 pessoas e hoje nós temos 5 coletores de sementes que se engajaram na cadeia da restauração. Então, só para vocês entenderem assim o quanto que a gente precisa estimular a capacitação para a gente realmente ter, vamos dizer assim, uma adesão, né, um, né, um resultado ali concreto, né? É lógico, dessas 100 pessoas tem outros agentes da restauração, né? Enfim, mas a gente, né, para o início da cadeia ali na coleta de semente, dessas 100 pessoas, somente 5, vamos dizer assim, hoje vivem, né, de coleta de semente e tal. Então, você vê que a gente tem que avançar muito esses processos de capacitação. Obrigado, Dilson. Algum comentário aqui, pessoal? Ô, Marcos, eu queria fazer só uma pergunta aí, que o Dilson falou que daquele corredor do levantamento de áreas, né? Já tem 1.200 hectares com termos de compromisso assinado. Aí minha pergunta era só saber se esses 1.200 hectares já contemplam essa necessidade da criação desse corredor em números de áreas, né? Vamos lá, Caio. Não. Tá? Inclusive, esses proprietários, somente um faz parte desse corredor, tá? Porque não é simplesmente gerar um mapa de área prioritária. Muitos daqueles produtores não têm muito interesse em executar as ações, muitos produtores às vezes não acreditam que as ações realmente vão ser realizadas, e falta também, né, uma coisa que eu vejo que é de Brasil também, a fiscalização para que eles realmente se adequem, para que eles executem os planos de recuperação ambiental. Aqui na Bahia nós temos aí um pouco diferente dos outros estados do Brasil, onde que quando você faz o cadastro do CAC, aqui chama CEFIR, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, você já está aderindo ao plano de recuperação ambiental. O seu prazo, o seu cronograma já começa a contar a partir do seu cadastro. Né? Diferente dos outros estados do Brasil, onde que começa a contar a partir da aprovação do PRA via Cadastro Ambiental Rural, que a gente sabe que ainda não foi aprovado, né? Não foi regulamentado isso. Então, aqui nós já temos o prazo correndo. Muitos produtores já estão às vésperas aí de passados 20 anos, já tem mais de 10 anos já de cadastro ambiental feito e nenhuma ação realizada, nem o cercamento foi realizado na maioria dessas propriedades porque falta fiscalização. Quando a fiscalização começar a ser mais efetiva, aí sim nós conseguiremos pegar esses mapas dessas áreas prioritárias e apresentar para o produtor os benefícios que eles vão ter aceitando o projeto, porque senão eles vão ter um custo muito grande para a restauração florestal, que nós sabemos que não é barato executar a restauração florestal. Então, respondendo a sua pergunta, Caio, não, a gente tem um produtor em torno de 300 hectares que faz parte desse corredor, sim. Os outros quase 900 hectares estão em outra área. Valeu, obrigado pela resposta, Dilson. Valeu, Caio. Posso tirar uma dúvida também com o Dilson? Claro, Sabrina, fica à vontade. Pode sim, Tudo Sabrina. bem, Tudo Dilson? bom, Sabrina? Desses 1.200 hectares que você comentou, eles estão desde o... Eles chegam pelo shape que você mostrou, é do pau-brasil até o último parque lá no descobrimento, ou é em uma dessas partes, entre partes? Essa que ficou a minha questão. Então, essas propriedades, para vocês terem uma ideia, quase 900 hectares, elas estão ao sul do Parque Nacional de Descobrimento, ou seja, não está nem naquela parte da conectividade, né, que a gente apresenta entre os parques. Um no município do Prado, realmente, mas é o sul, e um no município de Itamaraju, né, voltado para o lado esquerdo da BR, voltado para o lado oeste da BR-101, lado leste da BR-101. E uma das propriedades, sim, que é um grande produtor rural, ele está entre o Parque Monte Pascoal e Pau Brasil. Apenas um produtor, em torno de 300 hectares. Então, a gente tem aí uma oportunidade de muitas áreas,
mas ainda falta... O que eu vejo que falta realmente para que a gente consiga viabilizar é um programa específico, um edital específico somente para prospecção de áreas. O FASB viabilizou esse tipo de projeto, onde a gente teve a oportunidade de iniciar as conversas com os produtores. Mesmo esse projeto finalizando, hoje nós estamos ainda negociando com outros produtores. Tem um produtor que entrou em contato, que a gente está tentando viabilizar também para formar esse banco de áreas. Mas tem que ser um edital um pouco mais amarrado, onde que você tenha pelo menos aí 1 ou 2 anos para poder fazer prospecção de área, com uma meta de prospecção de áreas, e que você já tenha um recurso para que aquela prospecção, para aqueles produtores que assinaram o termo de compromisso, para que eles consigam viabilizar a restauração. O que acontece é a gente chegar com o produtor, mobilizar o produtor, e o produtor, assim como nós também, queremos as coisas mais rápido do que aquilo que pode ser executado. Então, se passa 1 ano que a gente não consegue um projeto para implementar aquelas atividades, o produtor ele já começa a desacreditar. E aí as pessoas acabam divulgando que foram mais uma promessa de atividades de restauração que não foram executadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente vai abrir para chamar muitos produtores. Hoje nós fechamos esse lote e nós não estamos mais prospectando muitas áreas. Alguns que nos procuram, a gente conversa, a gente tenta viabilizar. Porque se a gente formar um banco de 5.000 áreas, 10 mil hectares, 5.000 hectares, a gente não vai ter recurso para viabilizar as atividades. Então, acaba que uma instituição frustra muitos produtores. Quando outra instituição chegar com recurso para realmente executar as atividades de restauração, eles não vão querer nem conversar. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado também com essas ações, e os doadores teriam que ter essa visão um pouco mais do que simplesmente liberar um recurso onde a gente já tem que ter as áreas, né? Libera o edital, a gente já tem que ter as áreas disponíveis. A gente vai passar por esse ano a gente vê como um vazio um pouco de projetos no nosso território. A gente espera aí que o FASB, nesse novo formato, ele traga possibilidades de restauração, que a gente ainda vai conhecer agora a partir de março, como é que vai ser esse novo edital do FASB, da fase 2, para que a gente consiga entender o que a gente vai executar das ações de restauração. Fora esse, a gente tem a Conservação Internacional com a possibilidade de abrir também edital esse ano aqui no território, mas depois aí a gente não tem mais grandes expectativas de recurso, né? A gente sabe para onde foi a maioria do recurso que foi demandado, então precisa da Mata Atlântica, as organizações tentarem trazer o recurso para cá. Então a gente vê um vazio esse ano. Então a gente tem aí 1 ano de estruturação e montar editais e apresentar as propostas, para quem sabe o ano que vem a gente realmente viabilizar de fato as restaurações em algumas dessas áreas. Então a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem esperança que as coisas aconteçam, mas a gente precisa de recursos para viabilizar as atividades de restauração também. Obrigada, Caio. Obrigada, Gilson. E obrigada, Caio, também, né, que participou com uma pergunta aí. Verena, então, vamos fechar esse bloco. Faz a sua questão, por favor. Bom dia a todas, a todos. Eu estou aqui Verena. apoiando, mas eu sou ecóloga e trabalho com cadeia de valor. E aí, sobre a cadeia da restauração, a estruturação dela, que é um desafio, né? E aí você precisa formar pessoas para funcionar tudo. Como você vê a participação de mulheres e jovens? Se você vê que existe uma aderência ou que deve ser feito um esforço maior assim para estimular essa participação? Pergunta muito interessante. A gente tem a felicidade do projeto que a gente está executando hoje com a Conservação Internacional, onde jovens de uma aldeia, da aldeia Pequi, eles estão fazendo parte, junto com a Associação Aia Catibá, estão executando as ações de restauração do projeto. É algo muito raro de acontecer, são pessoas entre 18 a 25 anos, né, junto com outra equipe um pouco mais velha que já vinha executando as ações também. São jovens que estão muito animados com as oportunidades que estão sendo apresentadas. São jovens que estão que optaram nesse verão de não trabalhar no turismo em Cumburuxatiba para trabalhar com as atividades de restauração, porque eles veem a possibilidade de ficar trabalhando 1 ano inteiro, porque além da implantação, a gente tem as atividades de manutenção, a gente tem 2 anos de projeto ativo só para as atividades de campo. Então, esses jovens resolveram sair do turismo, sair da insegurança que depois, quando acaba o verão, eles não vão ter recurso, vão ter que fazer aqueles bicos para poder movimentar o dinheiro deles, e a possibilidade de continuar no projeto, ativo no projeto. Mas isso é um caso raro, são casos raros que a gente vê. A gente vê
a maioria das pessoas que atuam das equipes de reflorescedores, em torno de 35 a 55 anos, são as pessoas que realmente vêm atuando. E a gente tem perdido, aí tem uma experiência, né, que o Danilo Sete, junto com o MDPS, tem desenvolvido, que é a formação de parabotânicos, a formação de identificadores. Pegar esses jovens e começarem a voltar à identificação de espécies na mata. A gente vai fazer um serviço de inventário florestal, a gente não acha mais no nosso território identificadores práticos. Então, a vivência, começar a trazer esses identificadores mais novos, onde eles vão começar a ter duas oportunidades de negócio direto, que é tanto trabalhar com inventário florestal para atender as demandas das empresas da região, quanto a parte de coleta de sementes. Então, essas pessoas podem também começar a migrar e estruturar a cadeia produtiva da restauração. Para a restauração florestal, para a equipe de reflorestadores, o que a gente vê hoje dos jovens é o serviço é muito pesado, você está num local sem acesso à internet, você sai de manhã e só chega no final do dia, e muitos deles, não estou falando todos, mas muitos preferem outras atividades, atividades mais próximas da cidade, do que trabalhar na parte mesmo rural. Precisamos melhorar a nossa abordagem nessas comunidades para que a gente realmente consiga trazer mais jovens e capacitar mais jovens. O Marcos tem uma experiência muito bacana que ele fez junto com o pessoal da Natureza Bela, na comunidade de Vale Verde, onde que tinham jovens, muitos jovens que participaram dessa capacitação, e eu acredito que o Marcos também pode contribuir muito nesse questionamento seu também, Verena, aqui é muito pertinente também que a gente tem que pensar em estruturar. Obrigado pela consideração, viu? Beleza, pessoal. Não, a gente participou, a Verena ajudou, inclusive, né, na formação de novas lideranças na cadeia da restauração. E hoje a gente não tem aqui no nosso grupo nenhum desses jovens, mas lá dos corredores nós temos 2 jovens que estão trabalhando no Pau Brasil, né, e que participou desses treinamentos, em especial lá no assentamento Santa Maria. Então, é isso mesmo, Verena, tem que dar esse olhar, né, para a mulher e para o jovem, né, porque esse machismo aqui estruturado não salta do nosso pé. Mas eu acho que mais que isso, assim, se me permite, a questão do Claro. SAF, né, é muito importante. As mulheres estão muito relacionadas, está próximo, né, em áreas não tão remotas, talvez, né, então essa estratégia. E também acaba, né, melhorando a própria segurança alimentar e nutricional. Então, tem uma relação muito grande, né, e muitos potenciais, né, para a sustentabilidade tem que incluir, tem que por os jovens, né, para manter essa sustentabilidade. Obrigada, viu, Dilson? Valeu, E Verena. Trabalhar parabéns com pelos trabalhos aí, a Ciclos, muito bacana de Valeu, obrigado. Conte sempre com ver a o gente. tanto de projetos. trabalhar com o time inteiro, né, Verena? Não só com o meio time, né? Pessoal, então vamos passar para a segunda apresentação aqui do Alisson, convidar o nosso amigo Alisson Natureza Bela, compartilhar esse estudo de caso deles, da Natureza Bela. E eu estou aqui com uma apresentação, viu? Vou já colocar aqui, se quiser começar a fazer sua apresentação, o Alisson. Tá ok. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo bem, cara. E Tá, aí, então vamos lá. vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é o Alisson, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Primeiramente, eu queria agradecer a Ciclos, né, e ao Marcos Pinheiro pelo convite para me apresentar para vocês. Estou trazendo para vocês aqui 2 estudos de caso com restauração florestal que a gente enfrenta, né, no dia a dia. E assim, eu sou pouco tempo que eu mexo com restauração florestal. Eu comecei meu primeiro projeto de restauro, então foi em 2016, numa propriedade particular. Inclusive, eu trouxe o estudo de caso dessa propriedade aqui para mostrar para vocês. E então, desde 2016, eu estou vindo atuando nessa área, né, de restauração florestal. Bom, os 2 estudos de caso que eu quero mostrar para vocês, um projeto de restauração que aconteceu no Parque do Pau Brasil, foi financiado pelo BNDES. Esse projeto ele se iniciou em 2018
e a gente conseguiu concluir todas as áreas, né, que seriam 100 hectares, em meados, né, no segundo semestre de 2019. E uma coisa, né, que desse projeto em si, que a gente teve uma dificuldade encontrada na área, foi a questão que vocês estão vendo aí na foto, que foi essa samambaia, um pterídeo, né, pterídeo aquilino, e nas áreas de restauração do Parque do Pau-Brasil, essa samambaia ela era uma invasora muito agressiva e ela impedia que os regenerantes que estavam ali, que banco de sementes que estava ali no solo, impedia de emergir esses regenerantes. Então, quando a gente chegou na área, a gente viu toda essa massa, né, de pterídeo dessa samambaia, e assim, você chegava até meio que confundir, assim, quem passa de longe, passava pela estrada ali próximo do Parque do Pau-Brasil, achava que aquilo ali era tudo uma mata, né? Porque essa samambaia ela tinha altura de quase 3 metros, da altura, e ela estava sempre verdinha, né? Muito bonita mesmo, né? Um verde muito chamativo. Então, quem passava na estrada do Parque do Pau-Brasil e que olhava para essa área em si, que essa área ficava margeando essa estrada, então imaginava que isso fazia parte da mata do parque, né? E não era isso, era uma área que estava toda tomada por essa samambaia. Você poderia colocar que mais de 80% da área estava tomada pela samambaia e isso estava impedindo a regeneração natural de vir e avançar, né? Pinheiro, você pode passar outra foto para mim? Claro. Eu passei, viu? Tá, chegou aqui para mim. Então, o que que a gente fez primeiro? Então, a gente fez um projeto de restauração florestal, ele tem etapas, né? Que você tem que cumprir. Eu falo que restauração florestal é diferente de plantar muda, né? Plantar muda, você chega, plantar muda, vira as costas e, né, deixa ali a sorte da área de restaurar. Em um projeto de restauração florestal, não, você tem etapas para cumprir, né? Você tem o preparo do solo, você tem plantio de muda, você tem toda a parte de manutenções e monitoramento. Então, a primeira coisa que a gente fez nessa área do Parque do Pau-Brasil foi tentar tirar essa massa de samambaia, né? A gente utilizou um trator porque são áreas planas, essa massa de samambaia estava toda na área plana. Então, a gente ia com esse trator, igual vocês estão vendo aí, ele está indo com uma lâmina na frente. Primeiro, essa lâmina era só para baixar essa samambaia, porque dentro dessa massa de samambaia a gente encontrou muita árvore caída, né, que provavelmente há muitos anos atrás foi feito algum desmatamento nessa área, então o pessoal não conseguiu retirar todos as árvores, então ficou muito tronco de árvore caída aí, e isso inclusive atrasou muito o nosso serviço, porque às vezes quebrava o trator, tá? Você não via, né, o tronco, então isso danificava o equipamento. E em seguida, depois que a gente fazia essa parte de limpeza primeiro da área com essa lâmina na frente do trator, a gente vinha depois com uma grade aradora para fazer toda essa incorporação desse material ao solo, né? Que deu muito material orgânico. E esse material orgânico precisava ser incorporado no solo para facilitar a gente fazer o plantio. Então, só para chamar atenção para vocês aí, vocês veem onde está o tratorista, a altura dele, e se vocês verem do lado direito, que dá para ver melhor, a altura da samambaia, que está chegando, né, na altura da cabine do trator. Então, assim, o trator sumia dentro dessa samambaia, que você só escutava assim, o barulho do motor, né, mas você não conseguia enxergar o trator dentro da área. Bom, passa outra foto para mim, ô Pinheiro, por favor. Feito. Pronto. Então aqui eu peguei essa placa, né, que era o projeto BNDES, como referência. Então vocês estão vendo aqui atrás da placa toda essa massa de samambaia que tem. Então, depois que a gente passou o trator, né, fazendo a primeira limpeza e depois fazendo toda a gradagem, né, a gente depois ainda jogava o calcário
por incrível que pareça, né, se você pegar na literatura, fala que essa samambaia ela ocorre em solos ácidos, né? Mas a gente fez uma análise de solo na época da área e não deu a acidez, né? A análise de solo deu um pH de 5,4 e a gente ficou na dúvida, retiramos outras análises de amostras de solos e mandando para um outro laboratório. E aí o outro laboratório fez as análises e mandou para a gente e a acidez do solo estava em 5,6, ou seja, então a questão de acidez não era preponderante, né, para estar sustentando essa samambaia. Inclusive nem com intoxicação do solo com alumínio, tá? Então, logo após que a gente fez todas as etapas, pode passar para a próxima foto, Pinheiro. Que Já não foi, passou para mim ainda, tá? mas já temos a área desmatada aqui. Ainda está na... Isso, isso. Agora vocês estão vendo a mesma área depois que a gente fez toda essa limpeza da samambaia, né? Então vocês vejam assim, onde estão os regenerantes da área? Lá atrás, né, da placa. E vocês veem que são poucas coisas que conseguiram sair. A gente falava que eram pequenos arboretos que conseguiram sair ou pequenas ilhas de regenerantes que estavam nessa área, né, de restauração. Então, depois que a gente faz todo esse processo de limpeza da área, incorporação desse material vegetal ao solo, com aplicação de calcário, a gente veio fazendo os sulcos de plantio, né? A gente utilizou um sulcador de plantio para facilitar, e em seguida a gente fez o plantio das mudas. Pode passar a próxima foto, Pinheiro. Já foi aqui. Tá, ainda está na foto anterior. Só aguardar um pouquinho aqui. Já dá para ver que Pronto. a paisagem. Isso. Aí a gente fez o plantio, então essa em 2020 que a gente foi concluído o plantio. Então vocês estão vendo a mesma área e vocês conseguem ver as espécies atrás, né? A gente teve que combater essa samambaia, né? Fazendo as manutenções, tudo manual, porque se a gente não conseguisse fazer essas manutenções, a gente fez todo esse esforço nosso. E uma coisa interessante que eu observei é que assim que a samambaia perdeu força, você tem uma sucessão ecológica de outras espécies que vão dominar a área ali, né? Outras espécies invasoras. Que no caso específico dessa área nossa, ela saiu a samambaia e veio que o pessoal, eu conheço como capim navalha, né? Que é capim que corta, e o pessoal aqui na região fala muito o nome de tiririca, né? Que é uma ciperácea, né? Que é o nome Hippolytrum pungens, é um capim que você anda assim, ele sempre se exportando, né? Mas eu falo que entre os males o menor, né? Se for comparado com a samambaia, que é esse capim, além dele não deixar mais a samambaia voltar na área, porque agora é ele que está dominando a área, ele não prejudica as mudas, porque as mudas já estão ali com a altura ali de 3, 4 metros até mais, e ele não consegue mais sufocar elas, né? Passa a outra foto para mim, por favor, Pinheiro. Claro. E foi? Isso. Tá, eu tô só aguardando aqui que no meu ainda tá a foto anterior. Chegando aí na Bahia. Pronto. Aí essa é a foto atual, eu tirei no mês de janeiro desse ano. Vocês estão vendo que a nossa placa já até desbotou, né? Já tá toda apagada. E agora eu não tenho mais problema com a samambaia nessa área, entendeu? Agora o que eu tenho agora é esse capim navalha, né? O tiririca que o pessoal chama aqui.
Hipólitron. E ele, pela altura das árvores que estão agora, ele não prejudica mais. Então, ele consegue ficar lá na área, né, da restauração sem causar nenhum tipo de dano. E algumas áreas agora, algumas áreas específicas, algumas reboleiras, costuma sair um pouco da samambaia, porém, hoje ela não causa o problema de degradação que ela causava no início, quando a gente chegou nessa área. Então, é isso que eu falo que é importante um projeto de restauração. Ele tem etapas que tem que ser feitas, né? Você tem que cumprir, que é onde geralmente a maioria, principalmente o produtor rural, que não, né, ele não quer gastar aquele dinheiro, porque um projeto de restauração com todas as etapas é um projeto caro, né? Geralmente ele só simplesmente ele planta as mudas, né, e não dá a parte das manutenções, nem o monitoramento, né, para ver se tem que fazer alguma outra atividade. E é aí que está o insucesso de um projeto de restauração, porque o mato competição, ele realmente ele prejudica muito o desenvolvimento das mudas. Se você não conseguir eliminar, né, esse mato competição, controlar ele, né, eliminar não, mas controlar, a chance de você ter percas de muda e do seu projeto não ir para frente é grande, certo? Então, esse seria o primeiro caso que eu estou trazendo para vocês, um caso onde a gente teve muita samambaia e essa samambaia ela era, né, muito uma invasora agressiva lá, né, no parque do Pau-Brasil, já estava bem adaptada à área. Quando a gente começou a tirar ela, igual eu falei para vocês no início, o pessoal achava que a gente estava até desmatando o parque, né? Porque era uma massa de planta muito verdinha, muito bonita, muito exuberante, né? Mas que não tinha sentido nenhum ter essa espécie dentro dessa área. Próxima foto, Pinheiro, por favor. Certo. Bom, então essa aí é uma outra área que assim é bem comum da gente achar aqui na nossa região, que é o que o pessoal chama de áreas de empréstimo, né? O que são essas áreas de empréstimo? Geralmente o produtor rural, para ele fazer um barramento de algum corpo d'água, ele costuma retirar essa parte, né, essa terra toda para fazer o barramento, né? O barramento fica logo embaixo, onde vocês estão vendo a caminhonete. Ao lado direito tem o barramento, né, onde ficou o espelho d'água, e o lado esquerdo onde tem o escoamento do curso seguindo, né? Então ele tirou toda essa terra fértil, toda essa parte fértil da terra para fazer esse barramento e sobrou isso aí, esse tipo de solo. Vocês vão ver, mal está nascendo capim aqui. E o produtor, ele já tinha feito uma tentativa de restaurar essa área. É aquilo que eu falei para vocês. Ele simplesmente plantou as mudas, né, na área, mas não teve nenhum cuidado, né, não fez nenhum tratamento antes, não fez nada que pudesse melhorar as condições, né, para que essa muda chegue, para que essa muda desenvolva na área, né, e que possa promover essa restauração dessa área, essa área de empréstimo. Geralmente são áreas pequenas, tá, gente? Não são áreas grandes. Essa aí tinha mais ou menos entre 400 e 500 metros quadrados, tá? Mas é uma área de inclinação. Então, ela sofria do processo erosivo, que quando chovia, né, a enxurrada ficava carregando ainda restos de solo que estava solto aí. Então, muito dificilmente essa área ia ser recuperada sozinha, né, sem nenhuma intervenção. A próxima foto, Pinheiro, por favor. Oi. Oi. Bom, então o que a gente fez nessa área? Primeiro, os nossos berços eles tinham que ser diferenciados, tinha que ser um berço muito maior, né? Além desse berço ter que ser maior, essa medida aí que a gente fez foi 50 por 50 por 50, a gente carregamos, né, enchemos esse berço com uma terra, a gente fez uma terra, né, com matéria orgânica. E a gente usou, na época, como eu passava em frente a um secador de café, eu passei nesse secador de café e peguei casca de café, tanto carbonizada como casca de café sem ser queimada. E a gente pegou também uma terra escura, né, terra preta cheia de matéria orgânica, para encher esses berços. Próxima foto, Pinheiro. Oi. Foi.
Então tá aí a terra que a gente preparou para colocar dentro desses berços, né? Antes disso, antes de fazer todo esse preparo desse berço, a gente plantou também, nessa área específica de área de empréstimo, adubo verde. A gente usou feijão de porco e mucuna preta. A gente plantou elas para a gente melhorar a infiltração da água, né, nessa parte, nessa terra, além de você também levar, como é adubo verde, é uma leguminosa, ela vai fazer a fixação do nitrogênio na terra, né? Vai tirar o nitrogênio do ar e fazer essa fixação desse nitrogênio na terra, para também melhorar essas condições químicas da terra, né? Próxima foto, Pinheiro, por favor. Oi. Então aí tá a área, aquela área que vocês viram no começo, a primeira foto é a área sem nenhum tratamento, e aí a área já com tratamento, onde vocês estão vendo aí os adubo verde plantado junto com com os berços, junto com onde foram plantadas as mudas nativas. A gente usou como muda nativa aroeira, pau-viola e o ingá de metro, né? A gente fez a tentativa dessas três espécies para ver qual que seria melhor, né, para essas áreas. A gente não quis optar por plantar alguma espécie, por exemplo, exótica. Então essa foto aqui é de 2016, quando a gente finalizou o trabalho, né, em outubro de 2016. Foi um trabalho de um projeto que começou em julho e foi até outubro. Nesse caso aqui, a gente não deu manutenção porque não tinha o dinheiro, né, para continuar dando manutenções durante os anos. Então, a responsabilidade da manutenção seria do proprietário rural. Então, essa é uma foto de 2016. Próxima foto, Pinheiro, por favor. Oi? Isso. E a foto da mesma área em 2019, em maio de 2019. Então a gente vê que, né, começou a ter essa pequena capoeira, né? O proprietário ficou até surpreso porque ele falou que tinha feito uma tentativa de fazer plantio, mas como eu falei para vocês, ele simplesmente abriu uma cova, um berço e jogou lá algumas espécies que ele tinha comprado de árvores, né? Algumas espécies de mudas da Mata Atlântica, só que ele não teve sucesso, né? Então, daí dá para vocês verem a foto tirada do mesmo local, que depois que a gente fez todo esse tratamento no solo com adubação verde, abrindo um berço maior, fazendo todo aquele preparo do solo, né? Criar uma condição favorável para que essas espécies se desenvolvam nesse tipo de área. Ele tinha 6 áreas dessa, tá? Eu apanhei nas 5 primeiras até chegar nesse resultado na sexta. Então, as 5 primeiras que eu fiz, eu tomei, como diz, tomei na cabeça mesmo, tive que quebrar a cabeça. A gente tentou fazer somente abrindo uma cova maior, colocando adubo, e as espécies não respondiam, né? Porque tinha uma condição de solo muito empobrecida aí. Mas a partir do momento que a gente colocou a adubação verde, né, o feijão de porco e a mucuna preta, e eles duraram na área mais ou menos um ano, tá? Eles continuaram na área, e a gente fazendo todo aquele processo que eu falei para vocês, de fazer um preparo de uma terra mais rica em matéria orgânica para você encher esses berços, a gente conseguiu chegar nesse resultado aí que pelo menos começa a formar essa capoeira que já vai impedir de ficar levando, né, os sedimentos, né, quando a chuva cai, de ficar levando os sedimentos do solo e empobrecendo ele ainda mais. E eu não trouxe um outro estudo de caso, porque é o que eu tive também, assim, um insucesso, que eu considero, que seria a tal da mussununga. A mussununga, eu acredito que é uma área muito complicada de você restaurar, e seria uma área também que é extremamente cara e que precisa de mais estudos, né, para a gente saber como é que se comporta esse tipo de ambiente num processo de restauração florestal. A gente teve uma restauração florestal de Mussununga
no Parque do Monte Pascoal, onde mais ou menos 15 a 20 hectares era mussununga, né, uma areia muito branca mesmo, muito branca. E a gente foi fazer a restauração normal, né, como a gente estava acostumado a fazer, só que, porém, as espécies elas não ganham em crescimento. Eu falo que é um projeto meu meio que de bonsai, né, porque assim, as espécies estão lá, só que elas não desenvolveram, elas não ficam grandes, né? Você chega na área, você vai ter muda lá de 1,70 m, 1,80 m e mudas que foram plantadas ali em 2019, né? Se você for comparar com uma área igual do que não é de Mussununga, que é do pau-brasil, as mudas já estão com 3, 4 metros ou até mais, né? E foram plantadas mais ou menos pelo menos no mesmo ano, né? Não no mesmo período, mas pelo menos no mesmo ano. Então, essa questão da mussununga, eu falo que ainda precisa de muito estudo para a gente entender essa fitofisionomia, para a gente pensar em fazer restauração, porque do modo que a gente faz, né, a restauração hoje, nas áreas de mussununga seria muito, a chance de insucesso seria muito grande, né, de você não fazer a restauração florestal. Bom, seria isso que eu queria trazer para vocês, esses dois estudos de caso que eu considero que foram, né, um sucesso, e fico à disposição para, né, responder qualquer questionamento, observações e dúvidas. Muito obrigado, Alisson. Aqui tem muita lição aprendida também, né? No sentido aí de errar e testar, errar E e testar, né? Muito bom. Então tem que ser isso. vamos abrir aqui para perguntas para o Alisson, por gentileza. Quem tiver alguma questão, trazer algum. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Juliano, fica à vontade. O Alisson, muito bacana seu trabalho. Achei assim é difícil você vencer essas espécies exóticas invasoras. Assim, você tem essa Pteridium aqui também. A gente tem vários problemas com ela em algumas áreas de restauração no Guaricana. Mas a pergunta que eu queria te fazer é de que forma você aplicou o calcário dentro da área? Se foi feito uma aplicação nos locais onde seriam feito o plantio, nas áreas onde seriam as mudas, ou de forma geral no terreno através de implementação agrícola? É Juliano, né? O Juliano, a gente aplicou o calcário na área toda, né? Eu mostrei para vocês, depois que a gente tirou toda essa massa de samambaia, o que sobrou de espaço livre, a gente fez uma aplicação de calcário com a distribuidora de calcário, né? E a gente aplicou uma quantidade de 1.500 quilos por hectare. E não resolveu nada, tá? Parecia que a gente tinha adubado ela, entendeu? Ela continuou vindo e vindo. A gente também fez uma tentativa de aplicar um herbicida à base de amônia, mas o herbicida também não conseguia segurar muito tempo essa samambaia, então, assim, não justificava, a gente não conseguia ganhar mais de 30 dias sem ter essa samambaia na área. Então, assim, para mim não justificava fazer essa aplicação de herbicida, sempre que depois de 30 dias eu tinha que voltar lá com o meu pessoal e fazer toda a roçada. Então, a gente resolveu combater ela somente de forma manual, fazendo roçadas periódicas. A cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem que fazer uma roçada. E para combater definitivamente só com as mudas já em desenvolvimento ali, né? Para que tenha uma sombra, alguma Isso. coisa assim, aí elas não vêm mais, né? Eu acho que ele deu uma congeladinha lá, É né? aquilo que eu expliquei para vocês, a gente das nativas, da parte também das invasoras, a gente também tem uma sucessão ecológica, né? Então, assim, no caso da samambaia, quando ela perdeu a força, esse capim navalha, que é a tiririca que o pessoal chama aqui, ele dominou. Quando ele dominou a área, a samambaia já não teve força de voltar. Então você consegue hoje andar de restauração de que ela, né, chega a te cortar ali a parte das pernas se você não usar uma perneira, mas pelo menos você não tem essa infestação de samambaia
que tinha antigamente. Então, hoje, eu acredito que pelo fato de você ter essa tiririca, ela pelo menos deixa que os regenerantes, né, da área voltar, né? Era... Ok, estão ouvindo? Opa, deu uma Travada picotadinha aqui. aqui para mim. Para mim deu uma picotada. Beleza, o Caio também tem uma pergunta aqui para nós, Caio, por favor. O Alisson, será que está ainda aí? Hoje caiu, hein? Eu acho que foi o Alisson que caiu, foi, viu? Internet dele. Mas seria mais para ele mesmo, assim, a pergunta. Tá. Vamos ver se ele volta aqui, Caio. Vamos tocando o Qualquer coisa barco. pode. Isso que eu ia sugerir. Obrigado. Pessoal, então, como já deu 11 horas e a gente tem aí poucos minutinhos, talvez a gente estenda um pouquinho mais para além das 11h30 como programado, né? O primeiro dia a gente sempre se perde um pouco aí no tempo. Então, nós vamos... Ó, o Alisson está voltando aqui, peraí. Enquanto o Alisson volta, eu já vou explicando para vocês. Depois da pergunta do Caio para o Alisson, a Verena vai nos ajudar e nós vamos colocar vocês em salas separadas, que são sala com 3 pessoas, 4 pessoas, para vocês conversarem entre vocês sobre o que vocês viram hoje desses 2 estudos de caso e pensar alguma recomendação, né, para a gente já começar a construir esse conteúdo coletivo. O Alisson, bem-vindo de volta aqui, camarada. O Caio tem uma pergunta para você. Você está com a gente? O Alisson está aí de novo? Tá. Vamos ver se ele aparece aqui. Estou sim, conectado, Pinheiro. Eu vou só desligar a câmera por causa do... Da internet, né? Mas você pode manter o seu microfone aberto, porque eu acho que o Caio vai fazer uma pergunta para você. Ô, Alisson, na hora que você estava falando daquele projeto lá no Pau Brasil, deu uma falhadinha aqui na minha internet, eu perdi a data do início lá do projeto, mas eu queria, na verdade, saber o tempo que vocês plantaram as mudas até a última foto, que foi em janeiro de 2024. Quanto tempo se passou? E queria saber também quantas manutenções foram realizadas na área e a periodicidade, né, das atividades da manutenção. Quem que é? O Caio? Sim, é Isso. o Caio. Ah, tá. Beleza, Caio. Bom, a gente iniciou, Caio, na área, né, fazer as primeiras atividades em maio de 2018, que seria a limpeza da área, né? Aquele processo que eu mostrei para você, o trator entrando na área. O plantio em si, o início do plantio, foi em julho de 2018. Então a gente plantou de julho de 2018 até mais ou menos setembro, outubro de 2019. Foi feito o plantio dos 100 hectares da área. Ela é 6 fragmentos, né? 6 polígonos de tamanhos diferentes. Então, aquele que eu te mostrei seria um polígono, foi o primeiro polígono que foi plantado. Então, seria isso. Então, o plantio foi de julho de 2018 até mais ou menos setembro, outubro de 2019, o plantio de mudas. E as manutenções, Caio, a gente começou a fazer manutenção a cada 2 meses, né? Por causa da samambaia, ela crescia muito. E aí a gente foi fazendo manutenção toda vez que precisava, porque ela é um negócio assim, dependendo da época do ano, se tiver chuva e sol, ela crescia mais ainda, né? Então, à medida que foi necessitando fazer manutenções, a gente foi fazendo. No período de frio, ela tem um desenvolvimento menor. Então, você consegue segurar um pouco mais a manutenção no período frio, que seria no meio do ano, né? Aqui é período de junho, julho, o crescimento dela é menor. Mas no verão, onde você tem chuva e sol, o crescimento dela é um negócio assim, impressionante.
Então, nesse período do verão, quando começa a esquentar, né, depois ali de setembro, outubro, novembro, as suas manutenções têm que ser com mais frequência por causa desse crescimento dela. Deu para ouvir? Não sei se vocês estão ouvindo. Deu Sim, para ouvir sim, Alisson. Obrigadão, viu? Exponha. alguma pergunta mais para o Alisson, por favor? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Larissa. Alisson, nesse processo que vocês fizeram essa manutenção, e também no período inicial, isso a Capteridium, né? No período inicial, vocês fizeram a remoção dessa massa que vocês baixaram ou deixaram secando lá? E o que vocês fizeram, né, com isso? Porque aqui no Monte Pascoal a gente também tem bastante áreas mais ou menos parecidas com o que você mostrou ali, com 3 metros de altura para mais até. E a gente estava iniciando uma área para restauração aqui também. Só que a massa, a gente fez, o processo inicial foi bem parecido, né? Só que aí pegou fogo e a gente acabou perdendo a área, vamos começar de novo o processo. Mas a massa que estava ficando era demais, assim. E aí, queria ver com vocês o que vocês fizeram. Acho que o microfone foi fechado, Alisson. Larissa, desculpa, mas a sua fala cortou a maior parte dela, tá? Eu entendi só o início que você me perguntou de que a gente fez da massa de samambaia. Foi só isso que eu consegui entender no início. Em resumo, é isso. Eu só fiz uma contextualização da área que a gente também está E, trabalhando no Monte Pascoal, que é bem parecida com isso, e aí eu queria um direcionamento em relação a isso. tá, então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente fez, Larissa, foi abaixar essa samambaia usando uma lâmina, né? Com um trator, com essa lâmina, ele ia abaixando essa samambaia, essa massa, né? E em seguida, a gente veio com uma grade aradora e a gente fez essa incorporação dessa massa na área. Até porque não tinha nem como a gente tirar. E se a gente quisesse tirar, não tinha nem como, porque assim, tinha muita coisa. Depois que você abaixa essa samambaia, você tinha muita matéria orgânica. Então, assim, seria totalmente inviável tirar isso da área. A gente ia tirar caminhões e caminhões. E então a gente aproveitou e fez toda a incorporação desse material através de uma grade aradora. Foi isso que nós fizemos. Massa. E essa grade vocês passaram apenas uma vez? Fizeram passagem de mais vezes? A gente passou ela 2 vezes e a gente fez um teste de passar essa grade aradora durante além dessas 2 vezes, nós passamos mais outras 2 vezes para ver se controlava a samambaia. E realmente, você passando a grade aradora mais vezes, a gente passou 4, você consegue controlar ela. Só que você tem um porém, né? O gasto que você vai ter de hora de trator vai lá para cima, né? E a gente não tinha a verba, né? O dinheiro necessário para fazer todas essas operações, né? Passar a gradora 4 vezes nesses 100 hectares, né? A gente ia gastar praticamente quase todo o dinheiro só com a parte de mecanização, né? Aí ficaria totalmente inviável. Então a gente passou só 2 vezes em cada área, a grade aradora, e a gente só fez esse pequeno experimento de passar ela 4 vezes e a gente viu que você consegue atrasar mais a emergência dessa massa, né? Dessa samambaia. Porém, seu custo aumenta também, né? Com o gasto de mecanização. Legal. E você tem em Ficou tempo claro aí? essa diferença? De onde foi passado 4 e onde foi passado 2 vezes? Hoje não. Hoje você não vê diferença mais, né? Na época a gente conseguiu ver porque a gente via que a emergência, como eu falei, a emergência da samambaia era bem menor do que na área que você passou só 2 vezes. Hoje lá na área você consegue andar, já não tem samambaia, pequenas reboleiras que ela está ali insistindo, mas que agora
ela vai findar, entendeu? A tendência dela agora é findar porque você tem outras espécies agora que estão dominando o local, né? Volto a te falar nessa tiririca, né, que é o capim-navalha que o pessoal chama aqui, que agora é o que está predominando na área. Legal, muito obrigada. Beleza, então, pessoal, a gente Disponha. vai seguir para... Obrigado, Alisson, Larissa. Nós vamos seguir, então, para o terceiro bloco aí do nosso Disponha, gente. Eu que de hoje. agradeço. Valeu, camarada. E aí, então, como eu falei, nós vamos trabalhar agora em grupos de trabalho. Aí eu mandei aqui no chat e lá no nosso grupo do WhatsApp as duas perguntas orientadoras. Então, como vai funcionar? Nós vamos ter 15 minutos, viu, Verena, por conta do tempo, tentar 15 minutos. A Verena vai nos colocar nesse trabalho de grupo, vocês vão ficar em grupos de 3, 4 pessoas. Vocês fazem uma rodada de apresentação, elegem uma pessoa que vai fazer o registro do resultado do trabalho de grupo de vocês, né, para apresentar depois em plenária. E aí vocês vão pensar em duas perguntas. Dá uma olhadinha no chat ou lá no grupo do WhatsApp, né? Então, a partir das experiências apresentadas, quais foram os principais resultados e desafios na implementação do projeto? O que foi aí o desafio, para meio vocês trocarem uma ideia sobre o que foi apresentado pelo Dilson e o Alisson. E aí, com base na sua experiência, quais são as recomendações que vocês trazem para a gente começar a construir aí um portfólio de recomendações aí da nossa comunidade de aprendizagem? Tá bom? Alguma pergunta sobre o entendimento do que vai acontecer agora? Alguma dúvida? Olha, vocês não vão sair da sua cadeira para ir trabalhar no grupo de trabalho. É uma vantagem do Zoom. Você pode ficar sentado aí, a Verena que vai fazer esse trabalho. E aí vocês fiquem atentos no tempo, tá? Porque são 15 minutos, são 11h10, então 11h25 a gente vai voltar aqui na plenária para a gente compartilhar a conversa que vocês tiveram ali, tá bom? E talvez a gente avance um pouquinho mais para além das 11h30, como a gente havia planejado. Verena, alguma orientação? Não, é isso mesmo, pessoal. Eu vou mandar uma mensagem quando der 10 minutos para vocês ajudar a controlar o tempo. Então é isso, é uma rodada de Então, estou apresentação. enviando vocês. É uma rodada de apresentação, seleciona uma pessoa para escrever os resultados, e aí vocês vão conversar, né, na sala sobre o que vocês viram nesses dois projetos e pensar recomendações. E aí a gente traz vocês de volta aí do multiverso que nós vamos participar agora. Bom trabalho em grupo aí, pessoal. Pronto. Excelente. Voltamos a gravar. Então, agora a gente quer escutar as manchetes. Caio, por favor. Então, estão me ouvindo? Estamos. A gente fez algumas conversas lá, né? No grupo estava o Hernandes, a Larissa e o Alisson, né? E eu. Da nossa conversa, a gente falou uma das problemáticas também, a questão do acesso à área, né? Dificulta muito. É bonito ver, né, como o Alisson apresentou aí, aquelas fotos, né? A área toda suja, de repente, né, o plantio, mas a gente não sabe o que se dá ali nesse meio termo, né? As dificuldades que aparecem. Aí uma das coisas que a gente levantou foi a questão do acesso à área, né? As dificuldades, a inconstância da frequência da equipe de campo,
que isso atrapalha muito o planejamento. Então, quando falta uma pessoa da equipe, acaba sobrecarregando as outras, né? Então, isso é um ponto bem importante, assim, de tentar sempre estar mantendo essa frequência, né? Que aí não sobrecarrega ninguém. A questão da resolução de conflitos, né? Que a gente colocou, tinha um rapaz uma vez consumindo álcool dentro do campo, que ele relatou. Já teve vezes, né, da minha experiência lá, que a equipe de campo conflitou um com o outro, o pessoal, né? Que é perigoso, né? O pessoal tá com um facão, com foice na mão, né? Então, o que é que pode resultar disso? Então, essa questão da resolução de conflitos também é um ponto que não aparece quando se fala de restauração, mas é muito presente. Uma questão do operacional também, que o pessoal usa a muda de tubetes, então, às vezes, gera um conflito na equipe, porque quem está tirando o tubete está sentado na sombra e quem está fazendo plantio outras operações estão plantando, né? Então, o cara fica incomodado de estar levando o sol na cabeça enquanto as pessoas estão sentadas na sombra conversando, né? E aí, uma resolução para essa problemática, ele falou que coloca normalmente as mulheres, eles têm 2 mulheres na equipe, então ele coloca essas 2 mulheres para estar fazendo a retirada de tubetes, e aí o pessoal acaba não transformando isso em um problema. Questão das mudas de qualidade, né, que é fundamental, tá sendo levado para o campo. E ele colocou também que o uso de um subsolador na área, né, com poucos regenerantes, é mais interessante, uma área praticamente limpa, do que uma área que você já tenha mais indivíduos com regenerantes, uma área com mais regenerantes presentes, porque você tem que fazer muita manobra com trator, o que acaba elevando os custos, né, do projeto. Foi isso aí que a gente conversou. Nossa, papo rico, hein, Caio? Muito bom, muito bom. Vamos escutar o outro grupo aí. Quem gostaria de puxar a fila aí, de Posso, trazer aí as posso, manchetes? posso puxar. Eu não levantei a mão aqui, eu não encontrei o botãozinho, mas eu posso puxar. Perfeito, Marcelo. Puxa aí as manchetes aí do seu grupo. Legal. Eu estava no grupo com a Sabrina e com a Viviane, né? E discutimos aqui algumas questões. Primeiro colocamos algumas questões bem de sucessos, né? Que foi a importância da capacitação, né? Como colocado pelo Dilson, e como a capacitação, né, tem um papel relevante tanto no conhecimento técnico para quem está entrando na restauração, quanto também para entender a importância de um planejamento para uma restauração, né, que a restauração tá, a Viviane colocou muito além de plantar, ela envolve muito um planejamento para isso, e a capacitação é muito importante. E aí, nesse link, a Sabrina fez um link interessante sobre como, uma coisa que o Dilson falou, porque muita gente que participa em algumas capacitações não está continuando trabalhando nessa área, né? Então tem jogou-se luz sobre isso, sobre o que pode estar acontecendo, talvez a questão de perspectiva para esse profissional pode não estar sendo muito boa, uma questão salarial, uma estrutura de trabalho, né? E de que forma isso pode ser colocado. A Sabrina colocou como uma possível resolução na nossa discussão, né? Talvez colocar grupos, público focal mais específico para as capacitações, né? Que coloque pessoas que tenham maior interesse, entendam melhor como isso funciona e restringir esse público para poder absorver esse público com maior qualidade no mercado de capacitação, de restauração, né? Como fazer isso? Em vez de ter muita gente capacitando e um funil muito grande, né? Selecionar o público e poder absorver isso melhor para os projetos. Essa é uma questão que foi colocada aqui, né? Uma outra questão relevante que foi discutido também muito pelo Dilson, é essa questão de como existe essa lacuna entre o diagnóstico da área e a implementação ali do projeto, né? Como isso afasta muitas vezes um produtor, às vezes um proprietário de terra de uma iniciativa de restauração, né? Criando uma expectativa e depois ela não se concretizando, né? E aí uma discussão possível é justamente, né, como foi discutido tanto aqui na apresentação como ali no grupo da gente, focar um pouco menos em diagnóstico de área nesse momento, em diagnóstico puro, mas vincular o diagnóstico à execução de um projeto, né? Os projetos financiadores realmente terem a visão de que o financiamento tem que envolver tanto o diagnóstico quanto a implementação do projeto, para poder fazer essa ponte direto e não correr o risco de, às vezes, fazer um diagnóstico e o projeto não é aprovado. Às vezes você faz o diagnóstico, demora muito tempo, o cara perde o interesse, né? Então, essa é uma questão, né, uma possível resolução para isso. Uma outra coisa também que saiu de resolução que é interessante é pensar em uma forma, né, nas instituições que atuam no reflorestamento, os ciclos, o IP, o Arboretum, como que pode se gerar uma rede de informação,
né, com canais digitais e tudo, para que esses produtores, esses proprietários, possam estar sempre informados sobre o que pode estar acontecendo na restauração na área. Talvez uma rede que coloque que projetos estão avançando ou que projetos que já deram resultado, para fazer esse proprietário se sentir presente, mesmo num tempo dilatado que é necessário para uma restauração, né? E é isso. E aí, essa questão da capacitação, só voltando, linka uma coisa que foi colocada como os coisas que o Olisson colocou, né? O manejo da encosta e o manejo da samambaia foram muito bem executados, né? Ele mostrou coisas muito bem executadas, como que isso está linkado, né? O trabalho de campo está linkado com uma capacitação bem feita, com um planejamento bem feito para um projeto que o Alisson colocou. O proprietário já tinha tentado restaurar, não conseguiu, porque não tem, né, uma capacitação de planejamento e de técnica, e como alguém que tem a técnica e o planejamento veio e conseguiu fazer isso se converter numa área bem sucedida. Então, a gente focou mais ou menos nesses pontos. Muito obrigado, Marcelo. A Marília tem um feedback aqui. Marília, se quiser passar a palavra, por favor. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos, Marília. Então, eu e meus colegas, né, do grupo, foi Luan e a Suzane, abordamos aqui alguns pontos das principais experiências que a gente colocou. A primeira foi a oportunidade de renda para a comunidade, né, por meio da capacitação dos agentes da cadeia produtiva da restauração, né, que foi o do Dilson. A gente colocou isso como uma das principais experiências, vendo a importância, né, dessa capacitação e dessa oportunidade para a comunidade local de se desenvolver nessa cadeia. E a segunda experiência a gente colocou como da do Alisson, de tentar algo novo no manejo do solo, né? Com a cobertura da biomassa que ele fez com o café. A gente achou algo interessante, como uma experiência, né? Importante. E os desafios, colocamos como desafio na parte do Dilson, a gente colocou o desafio a questão da regularização e fiscalização ambiental das propriedades rurais, entendendo, né, a dificuldade de ter essa fiscalização para a efetivação real, né, das áreas restauradas, para que aconteça, né, a restauração nessas áreas. E também outro desafio é essa manutenção em campo, né, com o controle das espécies invasoras, que é uma realidade, né, em muitos locais, como foi apontado pelo Luan, que é uma realidade, principalmente dessas espécies, né, de capim e samambaias que tem. E como recomendação, colocamos uma recomendação para a manutenção em campo, né, aumentar a lista de espécies de recobrimento plantadas, né? O plantio de adensamento, o plantio de adubo verde para inibir também o crescimento dessas plantas invasoras, até anteriormente, né, do plantio dessas mudas arbóreas. Essas foram as nossas recomendações. Não conseguimos, pelo tempo, né, fazer outra recomendação para o primeiro de disso, foi o que a gente conseguiu no momento fazer, foi essa. E foi praticamente isso que a gente abordou nesse período aí de conversa. Excelente, Marília. E aí, então, nós temos o último grupo, né? Foram 4 grupos, confere? Isso mesmo. Isso. Então, nosso grupo era eu, o Dilson e a Ângela, e a gente focou um pouco mais na questão prática, na troca de experiências que tínhamos em comum nos projetos. Principalmente a questão do controle de espécies exóticas invasoras, né, e que prejudicam ali a regeneração natural. Então, a gente discutiu bastante as técnicas que poderiam ser feitas para poder, e também os resultados, né, que poderiam ser obtidos implementando diferentes técnicas, né. A questão da apresentação foi bem importante porque colocaram ali o uso do corte mecanizado daquele material das samambaias ali do Pteridgium, e aí a Ângela deu uma contribuição fazendo algumas
recomendações, né, que seria a questão da manutenção da água, da umidade naqueles locais, através do uso de caixas secas e também a utilização de plantio de bananeiras em áreas, porque elas acabam segurando essa umidade no solo e facilitando o pegamento das mudas que você vai utilizar ali. E depois conversamos um pouco sobre mussununga, era um termo que eu não tinha conhecimento. Aqui no Sul a gente não tem essa formação florestal, então eu fiquei meio curioso para saber, e eu descobri que mussununga não é restinga, isso é importante, né, porque ele explicou mais ou menos a localização, o Gilson explicou para a gente onde é que fica, como é que é o solo. E o importante da nossa conversa, né, no final, foi que para diferentes tipos de espécies que a gente tem, que são competidoras com a restauração que a gente quer fazer, podem ser implementadas diferentes formas de fazer esse combate. A gente falou do uso mecanizado, mas às vezes o uso do fogo, apesar de ser algo que possa prejudicar a biota do solo, ou até eventuais indivíduos da fauna que sejam de vertebrados maiores, répteis, anfíbios, né? Algumas espécies aqui no sul, por exemplo, têm a quebra da dormência através do uso do fogo, e isso pode fazer com que a regeneração acelere a recuperação, e aí com essa espécie que está ali atrapalhando, venha a diminuir a força e acabe não ocupando mais locais. Então foi mais ou menos nesse caminho que a gente trabalhou, em pouco tempo, mas foi bem produtivo. Obrigado, Juliano. Pessoal, a gente já está entrando, então, no último bloco aqui da nosso primeiro evento. Eu queria, então, assim, explicar para vocês que essas recomendações que vocês trouxeram, eu vou registrar isso num relatório, e aí a gente vai acumulando, né, essas recomendações, essas reflexões ao longo dos 3 encontros, e a gente espera, ao final, a gente ter um compilado de recomendações que eu vou compartilhando com vocês no nosso Drive, né, que vocês já têm acesso, e lá no grupo do WhatsApp, para a gente ir moldando isso. Então, a gente espera que até o final aí do nosso encontro a gente tenha aí esse conjunto de recomendações mais consolidadinha, né, mais acertado, tá bom? Excelente resultado para o primeiro encontro. Então, isso é já uma dica de próximos passos, né? Então, vou fazer o relatório, vou compilar tudo isso, vou deixar disponível para vocês no Drive e lá no grupo do WhatsApp. Eu queria passar uma rodada aqui agora, quem quiser fazer o uso da palavra, de fazer uma avaliação, né? Se esse formato está funcionando. Se você quiser escrever no chat também, fica à vontade. Então, eu queria ter uma avaliação assim do primeiro dia, se esse formato está funcionando, se isso tem troca de... Como que a gente pode melhorar essa troca de experiência. Então, por favor, convido vocês a escrever no chat ou fazer o uso da palavra aqui, para a gente fazer uma breve avaliação aí do nosso primeiro encontro. Então, fico aberto aí, quem quiser usar a palavra, se essas salas separadas funcionou, como que foi isso? Se alguém quiser fazer uma avaliação, por favor. Todo mundo com fome, pelo visto, né? Ô Marcos, bom dia a todos aí. Fernandes. Meu nome é Hernandes, eu sou engenheiro florestal, trabalho aqui no Programa Ambiente Florestal Sustentável, né, que é uma parceria da ABAF, Associação das Empresas Florestais, aqui no estado, e junto com a ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária. Então, só reforçando aqui o que o Caio falou, que a gente discutiu aqui no grupo, né? Antes de tudo, parabenizar pela comunidade, que a gente... Essa troca de experiências, né, troca de figurinha é muito importante, porque falando um pouquinho do meu trabalho aqui, do nosso trabalho aqui da equipe, a gente não trabalha diretamente promovendo a restauração, né? Mas, igual eu te falei, a gente trabalha fatores que seriam limitantes ao sucesso da restauração, que um foco principal é o gado, né? Então, assim, existe um universo de situações, né, de aspectos relacionados que essa oportunidade de estar aqui
trocando essa ideia e esse subgrupo, depois que a gente vai conversar mais a fundo, a gente acaba conhecendo, né, situações e coisas que a gente nem imagina, né, principalmente o fator humano, porque eu estava até falando com os meninos, pô, a gente conhece técnica de muda, de paper pot, disso, de aquilo, de equipamento, de área e tal, de clima, mas, pô, aí você chega, prepara tudo e a pessoa falta, né? Se falta uma pessoa, seu planejamento já vai ali se diluindo. Então, um fator humano importantíssimo, né? Como o Caio colocou aí, qualidade de mudas, né? Você ter todo um fornecedor, a gama de fornecedores, aí você tem um fornecedor bom, mas ele não tem muda, né? Então, você tem que ter um portfólio, a gente sempre está tocando nessa tecla, né? De incentivando aí até as comunidades tradicionais também a terem, né? Essa estrutura de negócio também, né? De produção de mudas. E o dinamismo, né? É interessante como a restauração, ela, né? Pô, você está precisando de chuva, não tem chuva, daqui a pouco tem chuva, não tem muda. Então, ali você tem que ser um... Você tem que estar ali equilibrando pratos, né? A todo tempo. Isso exige uma expertise e isso a gente consegue adquirir também aqui, né? Nesses momentos assim de troca de experiência. Então, por isso, é isso que eu vejo de importante nessa comunidade e espero aprender bastante aí com vocês também. Obrigado, Hernandes. Então, pessoal, vamos fazer então o fechamento da nossa oficina hoje, né? Então, não deixem de fazer uso do grupo do WhatsApp. Continua essas conversas que vocês tiveram nas salas separadas, né? Eu convido vocês a continuar conversando lá no grupo do WhatsApp, né? Visite o nosso Drive para você ver que tem bastante publicação lá. E se você quiser subir alguma publicação sua, tal, né? Joga lá no Drive e avisa no grupo, ó, pessoal, subi um arquivo aqui que fala do meu projeto, que fala sobre o que é Mussununga, para o Juliano ficar sabendo ali o que é Mussununga. Usem o Drive, tá? Usem o grupo de WhatsApp. E aí, então, não perca as cenas dos próximos capítulos. Nós vamos ter Juliano falando do trabalho dele, né? Nós vamos ter também a Viviane falando do trabalho lá do Arboreto e a Suzane, que eu acho que ela já saiu, da Suzano. A Suzane, Suzano, Suzane, Suzano está aqui? Está aqui, né? Aí, eu achava que era um trava-línguas que eu estava aqui, né? Suzane, da Suzano. Vai também apresentar a estratégia deles lá de restauração. Então, no próximo encontro, vamos ter 3 experiências para a gente conhecer. E é isso, pessoal. No mais, queria agradecer aqui a participação de todos. E seguimos em conversa lá no grupo do WhatsApp. E aí, então, semana que vem estaremos aqui nesse bate-canal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, pessoal. Forte abraço. Bom final de semana para todos vocês, viu? Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. pessoal. Bom final de semana, bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço, pessoal.